Livro em Foco apresenta resumo do livro O Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, de Gilles Deleuze, filósofo, e Félix Guattari, psicanalista. O livro tem o objetivo de desconstruir o modelo psicanalítico freudiano, especialmente o complexo de Édipo, e propor uma nova abordagem do desejo e da subjetividade em relação ao capitalismo. A obra desafia a visão tradicional do desejo como falta, propondo que o desejo é uma força produtiva e positiva. Critica a psicanálise por reduzir o desejo ao complexo de Édipo e por reforçar estruturas familiares, sociais repressivas. O livro também analisa como o capitalismo canaliza e captura o desejo para manter sua estrutura de poder. O livro é dividido em 4 capítulos principais. Máquinas desejantes. Introduz o conceito de desejo como produção. Psicanálise e família. Critica o complexo de Édipo e a estrutura familiar. Savages, bárbaros e civilizados. Analisa diferentes formas de organização social. Introdução à esquizoanálise. Apresenta uma nova abordagem para entender o desejo e a subjetividade. Os autores despertam questionamentos como o desejo pode ser entendido como uma força produtiva? De que maneira o complexo de Édipo limita a compreensão do desejo? Como o capitalismo captura e direciona o desejo? O que é a esquizoanálise e como ela difere da psicanálise tradicional? Neste ponto percebemos que o livro é bastante profundo ao instigar o leitor a pensar fora de tudo que já foi pensado a respeito de esquizofrenia, complexo de Édipo e capitalismo. Vamos analisar o que os autores querem dizer com os seguintes termos e conceitos que aparecem no livro. Máquinas desejantes, metáfora para o desejo como uma força produtiva que se conecta a outras máquinas sociais e econômicas. Corpo sem órgãos, conceito que representa um estado de desejo livre de estruturas organizadas e hierárquicas. Esquizoanálise, nova abordagem terapêutica que busca libertar o desejo das estruturas repressivas da psicanálise e do capitalismo. Desterritorialização e reterritorialização, processos pelos quais o desejo é liberado de estruturas existentes e posteriormente recapturado por novas formas de organização. Proposições e argumentos. O desejo é inerentemente produtivo e não deve ser visto como uma falta. A concepção de desejo em um antiédipo rompe radicalmente com a tradição freudiana. Enquanto para Freud o desejo está enraizado na falta, ou seja, o sujeito deseja aquilo que lhe falta, e essa carência seria constitutiva da subjetividade, Deleuze e Guattari propõem uma inversão dessa lógica. O desejo é, antes de tudo, produção. Ele não emerge como um anseio melancólico por um objeto perdido, como o seio materno ou o pai castrador, mas como uma força afirmativa, criadora, que conecta elementos, forma agenciamentos e gera realidades. Essa produtividade é expressa pela metáfora das máquinas desejantes. O desejo é visto como um mecanismo que se acopla a outros, gerando fluxos, rupturas e recomposições. Não é uma representação mental ou simbólica da ausência, mas um processo material, ativo, iminente à vida. Assim, o desejo não visa retornar a um estado de completude primordial. Ao contrário, ele está sempre criando, desmontando e reconfigurando o mundo. O sujeito não deseja porque lhe falta algo. Ele deseja porque vive, porque age, porque é parte de um campo de forças e intensidades que o ultrapassam. A psicanálise tradicional reprime o desejo ao reduzi-lo ao complexo de Édipo. Deleuze e Guattari fazem uma crítica contundente à psicanálise, especialmente à forma como ela opera uma redução do desejo à estrutura edípica, ou seja, a triangulação familiar pai-mãe-filho. Para eles, essa leitura é uma forma de captura do desejo, uma tentativa de domesticá-lo e inseri-lo em uma moldura normatizante que se conforma ao modelo burguês de família nuclear. Na medida em que a psicanálise insiste em ver todas as manifestações do desejo como expressões simbólicas de uma relação edípica reprimida, ela neutraliza seu potencial subversivo e criador. O inconsciente para Deleuze e Guattari não é uma instância psíquica que apenas simboliza desejos incestuosos e proibidos. É antes um campo de produção maquínica, atravessado por fluxos de desejo que não obedecem à lógica familiarista. A fixação edípica transforma a clínica no mecanismo de conformação do sujeito às normas sociais dominantes, um verdadeiro instrumento de repressão sob aparência de cura. Em outras palavras, o complexo de Édipo torna-se uma muralha entre o sujeito e o seu próprio desejo, entre a subjetividade e sua potência de criação.
entre o inconsciente e a realidade política e social que o atravessa. O capitalismo captura o desejo para manter sua estrutura de poder, mas também o libera de certas restrições, criando uma dinâmica paradoxal. Talvez um dos aspectos mais fascinantes da crítica de Deleuze e Guattari seja a dialética não dialética entre desejo e capitalismo. Eles reconhecem que o capitalismo, ao contrário de sistemas anteriores, como o feudalismo, não se funda apenas na repressão do desejo, mas também na sua liberação relativa. O capitalismo precisa dos fluxos desejantes, da inovação, da criatividade, do consumo para sobreviver. Ele constantemente desterritorializa normas e instituições tradicionais, como a religião ou a aristocracia, abrindo espaço para novas formas de produção e subjetivação. No entanto, essa liberação não é emancipatória. O capitalismo reterritorializa imediatamente os fluxos desejantes, canaliza o desejo para o consumo, o lucro e a produtividade. Ou seja, há uma captura do desejo em formas mercadológicas identitárias que o esvaziam de sua potência revolucionária. Assim, o sistema mantém sua estrutura de poder ao incorporar o desejo como motor de sua própria reprodução. O paradoxo é esse. O capitalismo precisa do desejo para funcionar, mas também precisa domesticá-lo para que ele não o destrua. Ele vive num estado de esquizofrenia contida, estimula fluxos que simultaneamente precisa conter. Daí a imagem do capitalismo como um sistema esquizoide. Ele flerta com o caos, mas só até o ponto em que ainda pode lucrar com ele. A esquizoanálise oferece uma alternativa para entender e liberar o desejo das estruturas repressivas. A esquizoanálise surge como uma proposta teórico-prática de Deleuze e Guattari para romper com os impasses da psicanálise e com a lógica repressiva do capitalismo. Em vez de interpretar o desejo como sintoma de uma falta, a esquizoanálise procura mapear os fluxos desejantes que atravessam o sujeito, revelando sua multiplicidade e sua potência criadora. Trata-se de uma análise não do inconsciente como teatro simbólico, como em Freud ou Lacan, mas como fábrica, como lugar de produção. O objetivo não é curar o sujeito para que ele se adapte melhor às normas sociais, mas potencializar suas linhas de fuga, suas formas alternativas de viver, desejar e criar. O termo esquizo não se refere à esquizofrenia clínica, mas a uma figura limite do sujeito que resiste às codificações do desejo. O esquizo é aquele que se recusa a ser reduzido à identidade imposta pela sociedade. É um explorador dos possíveis, alguém que opera nos limites da representação e da norma. A esquizoanálise, portanto, é uma prática política tanto quanto terapêutica. Ela busca liberar o desejo de seus grilhões edípicos e capitalistas, abrindo espaço para novas formas de existência. Não se trata de adaptar o sujeito à realidade, mas de transformar a realidade por meio do desejo. Bom, o que podemos dizer deste livro? O Antiédipo é uma obra desafiadora que rompe com paradigmas estabelecidos na psicanálise e na teoria social. Sua abordagem interdisciplinar e linguagem complexa podem ser obstáculos para alguns leitores, mas sua contribuição para a filosofia contemporânea é inegável. A introdução de conceitos como máquinas desejantes e corpos sem órgãos influenciou diversas áreas do conhecimento, incluindo estudos culturais, teoria política e crítica literária. Alguns pontos fortes e não tão fortes do livro. Pontos fortes. Inovação teórica radical. Deleuze e Guattari não propõem uma simples crítica à psicanálise ou ao capitalismo. Eles inventam a forma de pensar o desejo, o inconsciente e a subjetividade. A ideia de que o desejo é produtivo, e não falta, e que ele funciona como uma máquina que conecta elementos reais, é uma virada conceitual profunda. Isso transforma radicalmente o entendimento do inconsciente, que deixa de ser um palco simbólico e passa a ser uma fábrica de intensidades. Essa abordagem abre novas possibilidades não apenas para a teoria, mas também para a prática clínica, política e artística. Transversalidade interdisciplinar. A obra é um verdadeiro cruzamento entre filosofia, psicanálise, economia política, antropologia e literatura. A capacidade dos autores de conectar Marx com Freud, Nietzsche com Artaud, sem cair em simplificações, demonstra uma inteligência teórica rara. Essa transversalidade permite que o livro faça diálogos com múltiplas áreas do conhecimento, tornando-se fonte de inspiração para pensadores da educação, da arte, da política, das ciências sociais e humanas em geral. Crítica contundente à normatização da subjetividade.
Ao atacar o complexo de Édipo como forma de controle, o anti-Édipo denuncia como as instituições modernas, especialmente a família e a psicanálise, operam como aparelhos ideológicos de normalização. Isso é especialmente valioso em contextos autoritários, repressivos ou altamente medicalizados, onde o sujeito é forçado a se adaptar a estruturas que anulam sua potência vital. O livro se posiciona, portanto, como uma ferramenta de resistência contra a captura das formas de vida pela lógica do capital. Atualidade da crítica ao capitalismo. Mesmo décadas após sua publicação, o diagnóstico que Deleuze e Guattari fazem sobre o capitalismo continua válido, ou até mais pertinente. A forma como o sistema estimula fluxos de desejo, inovação, consumo, performance, apenas para capturá-los e convertê-los em lucro pode ser facilmente associada ao funcionamento das redes sociais, da cultura do algoritmo e da economia da atenção nos dias atuais. Pontos não tão fortes, que aqui vamos dizer limitações. Linguagem excessivamente densa e técnica. A escrita de um anti-Édipo é notoriamente desafiadora. O uso intenso de neologismos, conceitos filosóficos abstratos, metáforas como máquinas desejantes e corpos sem órgãos, e mudanças bruscas de registro tornam a leitura difícil, mesmo para leitores experientes. Isso pode restringir o acesso às ideias do livro, criando um tipo de elitismo teórico involuntário, ou pelo menos, exigindo o leitor muito bem preparado para acompanhar o raciocínio. Ambiguidade conceitual. Muitos dos conceitos centrais, como esquizo, desterritorialização, corpo sem órgãos, são deliberadamente fluidos, abertos e multifacetados. Embora isso permita interpretações criativas, também dificulta a aplicação prática e a clareza teórica. Em alguns casos, pode ter a sensação de que o texto escapa ao rigor analítico, adotando um estilo quase literário, o que torna difícil distinguir crítica filosófica de performance conceitual. Fragilidade clínica da esquizoanálise. Embora a esquizoanálise seja apresentada como uma alternativa à psicanálise tradicional, ela carece de uma sistematização prática clara. O livro não oferece um método clínico aplicável de forma concreta, o que deixa sua proposta mais como uma provocação teórica ou um manifesto político do que como uma abordagem efetivamente utilizável no campo terapêutico. Alguns críticos sugerem que há uma romantização da esquizofrenia como metáfora libertária, o que pode ser problemático ao lidar com sujeitos reais em sofrimento psíquico. Subestimação do valor simbólico e estrutural do Édipo. Ao rejeitar totalmente o Édipo como instrumento de compreensão do desejo, Deleuze e Guattari correm o risco de descartar elementos simbólicos importantes que fazem parte da experiência subjetiva. Para muitos leitores, especialmente ligados à tradição freudiana ou lacaniana, o desejo humano tem sim uma dimensão de estruturação simbólica que não pode ser ignorada sem custos. A crítica, embora poderosa, por vezes parece mais destrutiva do que construtiva nesse ponto. Enfim, como deu para perceber, é um livro bem aprofundado e exige mais do que uma simples leitura. O Anti-Édipo é, sem dúvida, um dos livros mais provocativos e transformadores do século XX. Sua maior força está na ousadia de pensar o desejo fora das molduras repressivas do Édipo e da lógica capitalista. No entanto, essa mesma ousadia, ao romper com qualquer linearidade, também gera dificuldade de acesso, ambiguidade metodológica e fragilidade prática em algumas propostas. Por isso, para facilitar a compreensão, é aconselhável que você faça um estudo prévio de outras obras introdutórias sobre Deleuze e Guattari e outros que abordam os conceitos de psicanálise freudiana e marxismo. O livro não é uma resposta final. É um campo de batalha conceitual, um convite a pensar e viver de maneira diferente. E por isso mesmo, continua sendo uma leitura fundamental para quem quer explorar as margens do pensamento e do desejo. Com certeza é uma leitura obrigatória para estudantes e profissionais das áreas de filosofia, psicanálise, sociologia e teoria política, especialmente aqueles interessados em críticas ao estruturalismo e ao capitalismo. E aí, curtiu o conteúdo e quer se aprofundar de verdade na leitura? Então confere o livro completo aqui no link na descrição. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.